de que a gente tem que se valorizar, a gente tem que colocar o nosso nome lá em cima. Eu fico chateada quando eu vejo um baiano torcendo para um time de fora. A gente, quando amadurece profissionalmente, que a gente acompanha a imprensa nacional, a gente vê o quanto a gente é a favor dos nossos times. Eu já vi muita situação em que os nossos times são discriminados, os times do Nordeste. Quando a gente passa a acompanhar justamente para se atualizar, para estudar e ver as outras opiniões, de repente a gente vê que no enquete, quem deve ser campeão brasileiro? Não tem Bahia e Vitória. Ah, eu sou super bairrista. E aí, isso me passou a me incomodar. Então, eu passei de verdade, e eu falo isso olhando pra cá, olhando pra cá, olhando pra cá, que eu torço pros dois times de verdade, para que eles estejam na Série A, para fortalecer o futebol baiano. E isso não é demagogia, de verdade. Não, eu não acho que seja não, mas aí vem a provocação. A gente... Pode até tomar um gole. Mas sabe por quê? Porque justamente a gente enfrenta uma barreira de não querer, os cronistas, quem trabalha com futebol, somente quem for da imprensa, tem que ter um certo cuidado, porque se revela para que time torcia na infância, na adolescência, ou que torce ainda, é como se isso fosse macular o comentário. E o que vocês estão querendo mostrar aqui é justamente isso. Vocês têm credibilidade para ter um clube do coração, que vocês por enquanto não querem dizer qual é, mas que vocês sabem muito bem separar as coisas. E eu acredito que isso possa acontecer, porque, por exemplo, uma besteira, que não é nem perto do que vocês fazem, do que vocês convivem, eu sou Bahia, veio o técnico do Vitória aqui, veio o Flávio Trajano, que é Vitória, e são pessoas que eu gosto, Mancini aprendi a admirar, e eu torço muito pelo sucesso dele, ou seja, se for parar pra pensar, vai ter um jogo do Vitória que eu vou olhar e dizer, pô, esse cara, tomara que dê certo por causa dele. Então, assim, vocês conhecem pessoas e vocês querem que o time dê certo. Você acredita, ou você pensa que você é mais crítico, e quando você vai analisar, você às vezes é mais crítico com o time que você de alguma forma torce? Eu acho que sim, às vezes sim. A gente pega mais... Porque o pessoal acha que quando fala mal de um time, você é o outro time. Quando, na verdade, o torcedor, minha gente, fala do time, às vezes de uma forma mais ferrenha, faz uma crítica mais forte. Eu não podia concordar mais com você. Em 2010, eu era estagiário na Rádio Metrópole. E Rafael Carneiro, que hoje é no Globoesporte.com, Rafa era meu editor. Ele chegou e fez assim, você vai começar a trabalhar com futebol, você torce pro Vitória, e você vai ver que é muito melhor, dá muito mais prazer, entre aspas, você criticar o seu time do que qualquer outro. Porque quando você critica no intuito de melhorar. E talvez ali o torcedor falar um pouquinho mais alto, porque você critica, pode parecer mais ferrenho, mas é porque você está vendo que está errado e você quer corrigir. O rival, o outro time que seja, você critica também, mas talvez você não critique com a mesma veemência e às vezes coisa menos visceral, é mais técnica, é mais... Exatamente, quando é seu próprio clube, eu concordo. Agora, Ju, você falou uma coisa interessante, que você é bairrista. Você acha que a gente aqui no Nordeste, por sofrer esse preconceito, essa discriminação com os outros clubes do Brasil, e de fato a gente sofre isso, você acha que é um dever nosso ser bairrista? Eu acho. Tem gente que fala assim, você tinha que falar um pouquinho do Flamengo no programa. Não tem quem me faça. O meu programa é 100% futebol baiano e, claro, 90% Bahia e Vitória, né? Que são os nossos dois principais clubes. Eu levanto essa bandeira de que a gente tem que se valorizar, a gente tem que colocar o nosso nome lá em cima. Eu fico chateada quando eu vejo um baiano torcendo para um time de fora. Eu acho que, poxa, a gente não vê ninguém lá fora torcendo para Bahia e Vitória. Claro que tem a cultura do interior, né? Aquela coisa de antigamente você não pegar a TV local, pegava a TV do Rio, então tem muito flamenguista, muito fluminense, às vezes é de São Paulo também, mas eu acho que a gente tem que se unir. O nosso futebol, infelizmente, ainda vai precisar muito para evoluir, né? De fato, não falo só financeiramente, não, falo de planejamento de gestão. O campeonato baiano é ridículo, os clubes não têm alimentação, não tem transporte, não tem estrutura, Galícia, esse ano não tinha gente pra jogar, sabe? não tinha gente jogador registrado. Jogador passando fome.